Salut a tous! Essa é a nossa quinta aula de francês e depois de 4 aulas a gente sempre vai fazer uns exercícios de fixação para vocês botarem em prática o que a gente já aprendeu nas outras aulas. Alors, on va commencer? Les exercices de fixation. Cochez la phrase correcte. Pour épeler les prénoms. Vous rappelez? Qu'est-ce que c'est épeler? Épeler é soletrar. Alors, pour épeler les prénoms. Le prénom é o que mesmo? É o primeiro nome. Alors, se épeler é soletrar, a única resposta possível é E-L-I-S-A-B-E-T-H. 2. Pour dire la nationalité. Je parle anglais? Non. Il s'appelle Tom? Non. Je suis anglais. Oui, d'accord. Parce que anglais é inglês, né? Então eu sou inglês. 3. Pour demander les noms. Agora, les noms, ao contrário de prénom, é o que mesmo? É o nome completo ou o nome da família, o sobrenome. Vous êtes américain? Non, américain não é non. Vous vous appelez comment? Vous parlez quelle langue? Américain não é non, langue não é non, alors a única resposta possível é vous vous appelez comment? Como você se chama? Observez le nom des passagers, complétez les nationalités. Isso aqui é a abreviatura de Mademoiselle, senhorita. Alors, Mademoiselle Patricia Trace. Canada. Alors, elle est canadienne. Canadienne. Monsieur, essa aqui é a abreviatura de Monsieur. Monsieur Franz Müller, Autriche. Alors, il est autrichien. Monsieur, que nome difícil, Mikhail Kielovski. Il est polonais. Madame, essa é a abreviação de Madame, senhora. Madame Sofia sei lá o que. Volgorov, sei lá. Elle vient de la Russie, alors elle est russe. Vous vous rappelez que russe é o mesmo em masculino e em feminino. Monsieur Matthias Laurent, il est allemand. Mademoiselle Suzy Parker, elle est de l'Amérique, alors elle est américaine. Américaine. É muito comum a gente confundir americana com brasiliana, canadiana, coreana, que tem 2 N's. Até eu mesma confundo algumas vezes, mas american é com um N, portanto, americaine com um N. Não precisa dobrar o N nesse caso. Madame Pierrette Legrand. Elle est française. E Monsieur Yanqiu. Il est chinois. O com I em francês tem som de A. Alors, il est chinois, porque a consoante final nunca é pronunciada. Portanto, não é chinois, é chinois. Aqui faltou um espaço, né? Complétez avec je, tu, il ou vous. Alors, bonjour, m'appelle Marco Ferreiro. Se é m'appelle, qual é o pronome pessoal? Je m'appelle. Alors, je.
Suis italien. Suis é o verbo être. É o verbo être de qual pessoa do singular? Primeira pessoa do singular. Je suis italien. E vous? Vous êtes? Essa é fácil, porque o vous depois sempre repete o vous. Vous êtes? Moi? Se é o moi, que é o pronome tônico, qual é o pronome pessoal correspondente ao moi? É o je. Je m'appelle Sonia Page. Mais uma vez, suis, je suis, espanhol. E você, mon collègue, Alberto da Silva, é brasileiro. É também é do verbo être. E qual pessoa do singular corresponde ao é? Je é, tu é, il é. Il est brésilien. Ah, est brésilien? Mais uma vez o verbinho être. E o être corresponde a qual pessoa? Nesse caso está no plural, mas por ser um tratamento formal. É o vous. Aqui não é indicativo de plural, é indicativo de formalidade. Porque eles acabaram de ser apresentados, portanto o tratamento é formal. Vous êtes brésilien, alors parlez português. Oh, lembra que a terminação EZ é sempre do vous, é sempre da segunda pessoa do plural. Portanto, parler português só pode ser vous parlez português. T'appelles Alicia, c'est ça? Ó, t'appelles. O c'est ça significa, é isso mesmo, é isso? Se é t'appelles, qual é a pessoa? Tu t'appelles. Tu t'appelles Alicia, c'est ça? Você se chama Alicia, é isso mesmo? Não, pas du tout. Não. M'appelle Tania. Se é o m'appelle, qual é a pessoa? Je m'appelle. Je m'appelle Tania. Alicia, c'est mon amie. Alicia é a amiga dela. Lembra que eu falei, por mais que esse amiga seja feminino, por começar por uma vogal, tem que usar o pronome possessivo mon. Porque os franceses não aceitam vogal com vogal. Então, para separar essas duas vogais, eles botam um pronome possessivo no masculino, por mais que amiga seja feminino. Compléter avec le verbe être ou s'appeler é a forma correta. Qual é o verbo être que a gente aprendeu na segunda aula? Qual é o verbo s'appeler que a gente aprendeu na primeira aula? O être é o verbo ser ou estar. E o s'appeler é o se chamar, né? Um verbo pronominal. Necessita de um pronomezinho para ser conjugado. Alors, bonjour, je. Se é o je, como a gente conjuga o appeler na primeira pessoa? Je m'appelle. Je. Je m'appelle Helena Ravaz. Je, grec. Ela é grega. Como é que a gente conjuga esse verbo em francês, o être? Je suis, tu es, elle est. Elle est grec. Et vous? Moi, je, japonaise. A outra pessoa é japonesa. Como é que eu conjugo novamente o verbo être? Je suis. Alors, je suis japonaise. Je Yoko Mitsuko. Je m'appelle Yoko Mitsuko. O verbinho être tem que estar colado na testa de vocês. Qui est ce? C'est le pilote d'Airbus A380. Il Thierry Morin. C'est il Thierry Morin, esse é o nome dele. Alors, je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle.
Il s'appelle Thierry Morin. Il, français. Ele é francês. Mais uma vez. Je suis, tu es, il est. Il est français. J'ai américaine. Eu, americana. Eu sou americana. Je suis américaine. Et toi? Tu? Française? Je suis, tu es. Tu es française? Oui, je suis française. A princípio pode parecer um pouco confuso, mas vocês percebem que pelo contexto a gente consegue fazer cada um deles sem grandes problemas. Então é só recordar e memorizar muito bem o verbo être, o avoir, os verbos da primeira conjugação, que são facílimos. E com o tempinho, com a prática, vocês vão conseguindo fazer esses exercícios sem nenhum problema. Complétez les présentations des étudiants avec les articles le, la, l'apostrophe ou le au pluriel. Vocês lembram que eu já expliquei sobre isso? Le masculin, la féminin, l'apostrophe quando começa por vogal, ou le pluriel quando a palavra está no plural. Je suis étudiant à université. Université começa por vogal. Alors, je suis étudiant à l'université de Grenoble. J'étudie littérature française. J'étudie littérature. C'est un mot féminin. Si est féminin, la littérature française. Et anglais. Anglais começa por vogal. Então, qual que a gente vai usar? L'apostrophe. Et l'anglais. Je m'appelle Marco. J'étudie Relations internationales. Relations internationales. O pluriel. Se é pluriel, a gente utiliza qual? Le pluriel. J'aime mes cours. J'aime mes cours, après-midi é o quê? De tarde. J'aime mes cours, l'après-midi. E je suis libre, eu estou livre, matin. Le matin. Porque matin, em português é uma palavra feminina, manhã, mas em francês é uma palavra masculina, le matin. Je m'appelle Julien, j'étudie langue. Langue é au pluriel. Alors, je m'appelle Julien, j'étudie les langues au pluriel. Je parle chinois et je suis libre après-midi. Après-midi começa por vogal. Alors, l'après-midi. Pour accueillir nouveaux étudiants chinois. Alors, tudo no plural. Se é tudo no plural, qual seria a nossa escolha? Le plural. Isso aí foi dado de bandeja. D'accord? Très facile? Calculez combien chaque voyageur reçoit. Écrivez la somme en chiffres puis en lettres. Chiffres são números. A gente usa numéro, nombre, chiffre, 3 palavras para falar números, mas aqui numéro é no singular. Nombre no plural e chiffre são os números estatísticos, aquelas pesquisas estatísticas geralmente são chamadas de chiffre, mas pode ser usada para números no plural também sem nenhum problema. E puis en lettres, ou seja, depois escreva por extenso, em letras. Alors, exemple, 20 plus 30 plus 15 plus 2, 67 euros.
67 euros. Euros a gente fala euro. Parece erro, né? Mas não, é euro, euros. Alors, 20 plus 10 plus 3. 53. Alors, 53. 5 plus 5 plus 8. 18. Alors 10. 8. Eu ensinei os números na segunda aula. Caso você esteja tendo dificuldade, reassista a segunda aula, pause esse vídeo, vai pra lá e depois você volta pra cá pra fazer esse exercício junto comigo. Porque o interessante aqui é a gente praticar juntos. Não é interessante eu simplesmente te dar a resposta. Então vai lá, reassiste a segunda aula e depois volta pra cá pra gente fazer isso juntinho sem você ter nenhuma dúvida. Alors, 3. 20 plus 10 plus 5. 20 plus 10 plus 5, 35. 35. Alors, 35. 20 plus 10 plus 10 plus 2. 20, 10, 10, 2. 42. Et les 5, 20, 10, 20, 5, 1. 20 plus 10 plus 20 plus 5 plus 1. Oups! Ficou meio feinho, mas é 56. Alors, 56. 50. 6. Ufa! Pelejamos, mas até que não é tão difícil assim. É só unir os números pelo trait d'union, pelo hífen. Complétez avec les verbes être ou avoir à la forme correcte. Pour vous rappeler quel est le verbe être et quel est le avoir. Alors, être ou avoir. Qual é o verbo être? Ser ou estar. E qual é o verbo avoir? É o verbo ter. Très simple. Alors, conversation entre étudiants. Se é entre étudiants, entre gente da mesma idade, é informal. Tu es américain? Tu es américain ou tu as américain? Eu não posso ter um americano, portanto, tu es américain. Non, j'ai anglais. Je suis anglais. Agora é a prova dos 9. Vamos ver se vocês realmente têm o verbo être colado na cabeça e o avoir também. Tu quel âge? Tu es quel âge ou tu as quel âge? Não se influenciem pelo inglês. Eu não sou uma idade, eu tenho uma idade. Alors, tu as quel âge? J'ai 20 ans. Como é o verbo avoir na primeira pessoa do singular? É. J'ai 20 ans. Tu as beaucoup de temps libre?
Beaucoup é muito. Então, você é muito tempo livre? Você tem, né? Só pode ser o ter. Alors, como é o verbo avoir na segunda pessoa do singular? J'ai, tu, as. Tu as beaucoup de temps libre? Oui, j'ai le mardi, le jeudi libre. Vous vous rappelez les jours de la semaine? Qual dia é mardi e qual dia é jeudi? Alors, répétez avec moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi e dimanche. Alors, se ele tem mardi e jeudi livres, quais são os dias? Terças e quintas. J'ai le mardi et le jeudi libre. Alors, j'ai bénévole à l'accueil de l'université. Eu sou voluntário. Voluntário no acolhimento da universidade. Eu sou. Como a gente conjuga o verbo être na primeira pessoa do singular? Je suis. Je suis bénévole. 2. Nous, une amie super. Nous, une. Não pode ser nós somos uma, né? Então, portanto, nós temos uma. Como é que é o verbo ter? Como é que é o verbo avoir? Nous, je suis, j'ai, tu as, il a, nous avons. Alors, nous avons une amie super. Nós temos uma amiga super legal. Elle, espagnole. Se é espanhol, é nacionalidade. Ela é espanhola. Alors, elle est espagnole. Et elle, étudiant en sciences. Oui, c'est ça. E ela, étudiant en sciences. Ela, estudante de ciências. Elle est étudiant en sciences. La même chose. Vous n'êtes pas d'amis français? Vocês não, amigos franceses? Alors, a gente utiliza o avoir ou o être? Vocês não são amigos franceses ou vocês não têm amigos franceses? O que se encaixa melhor é o avoir, não é? Alors, vous n'avez pas d'amis français? Non, nous toujours avec des amis étrangers. Estamos sempre com amigos estrangeiros. Alors, nous sommes toujours avec des amis étrangers. John e Pedro, brésiliens. John e Pedro, il, no plural. Eles. Como é que a gente conjuga o verbo être na terceira pessoa do plural? Ils sont brésiliens. Non, pas exactement. John, américain, e Pedro, brésilien. Se é a nacionalidade, a gente usa o être novamente. Alors, John, il é américain. E Pedro, que também é il, é brésilien. Mais John n'est pas l'accent américain. Accent é o sotaque. Alors, John não tem sotaque americano. Se não tem, qual é o verbo? Avoir. Se John é il, como é o verbo avoir na terceira do singular? John n'a pas. Aqui a gente corta o E. Vira um N apóstrofe e aqui é um A. John n'a pas l'accent américain. Les professeurs, bons. Les professeurs, plural. Os professores são bons. Como é que é o verbo être na terceira do plural? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.
Les professeurs sont bons. Ah oui, mon professeur d'économie, super. Mon professeur d'économie é ele, ou ela, tanto faz. Deixa eu ver. Ele. Ele é super legal. Se é ele, qual é o verbo que eu vou usar? Mon professeur d'économie est super. Mais nous, beaucoup de travail. Mas nós temos muito trabalho. E como é o verbo ter no nous? Nous avons. Nous avons beaucoup de travail. Nesse exercício nós tivemos muito trabalho. Mas isso aí é o básico pra gente começar a explorar novos verbos, ok? Então, être et avoir, c'est d'accord, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les informations demandées? Compléter. Então, aqui eles nos dão as informações e a gente tem que descobrir e identificar quais são essas informações. Alors, o que a gente tem? Bergamo, Alicia, 21 ans, allemande. Bergamo, c'est quoi? C'est le nom, c'est pas le prénom, c'est le nom, que é o nome da família. Alicia, c'est le prénom. O nome dela é Alicia. Alors, non. 21 ans, c'est quoi? C'est l'âge. Âge. Allemande, nationalité. Commerce international, 114 avenue Victor Hugo, 06 40 70 80 91 e o endereço de e-mail. Então, o que a gente tem aqui? Commerce international, c'est l'université, les études. « 114 avenue Victor Hugo, c'est quoi l'adresse? « 06 40 70 80 91. Les numéros. Pode ser tanto numéro quanto numéro de telefone. E ça, c'est quoi? E-mail, contact. Très facile. Et alors, compléter les formulaires. C'est un formulaire d'inscription. Agora é para vocês completarem esse formulário com todas as informações que estão sendo dadas. Então, escreve aí no seu caderno. Primeiro eu vou ler junto com vocês e vocês vão completando. Depois eu completo junto com vocês. Alors, les noms, les prénoms, date de naissance, nationalité, adresse, numéro ou numéro de téléphone, langue parlée et le portable. Quelle est la différence entre le téléphone et le portable? Telefone é o telefone fixo e portable é o celular, porque ele é portátil. É literalmente portátil. Alors, non. Eu vou responder o meu, vocês respondem o seu. Non, Fraga. Prénom, Michel. Date de naissance, le 26 janvier. Nationalité brésilienne. Em francês, toda nacionalidade começa por letra maiúscula. Brésilienne. Avec deux N. Aqui é necessário dobrar a consoante.
Adresse. Não interessa, vocês completam com o de vocês. Número de telefone, sei lá, 03 14 25 98. Pronto. Portable, 02 21 68 76. Et langue parlée, français. Ah, et portugais, parce que je suis brésilienne. Français e português. Agora preencham um de vocês. Associez les questions et les réponses. Alors, quel est votre nom? Então, dentre essas opções, qual é a opção correta? Le 10 juillet 1982. Non, c'est pas mon nom. 16 rue Pré au Clerc. Non, c'est pas un nom. C'est gratuite. C'est pas un nom. Je m'appelle Louise Diaz. D'accord. Finalement, c'est un nom. Quelle est votre nationalité? Esse aqui é um e-mail. Je suis espagnol. Oui, voilà. Alors, ça pode ser je suis espanhol. Qual é a nacionalidade dela? Espanhola. Quelle est votre date de naissance? Ça, c'est un numéro de téléphone. Ça, c'est une adresse. Date de naissance, c'est ça. Le 10 juillet 1982. Quelle est votre adresse? C'est très facile. A única possibilidade, lettre B. Et vous avez une photo? Ça, c'est un email. Ça, c'est un téléphone. Alors, a única resposta possível, acho. Oui, voilà. Sim, aqui vai, está aqui, eis aqui. Oui, voilà une photo. Quel est votre numéro de téléphone? Très facile. C'est le 01 45 88 28 32. Quelle est votre adresse mail? Dilouise arrobado, pardon. Dilouise arrobado, tanana, tanana, tanana. E combien ça coûte? Essa é uma perguntinha ótima que serve para tudo na vida. Quanto custa? Combien ça coûte? L'inscription? C'est gratuite. Combien ça coûte? C'est gratuite. Très bien. Alors, complétez avec la forme correcte. Ah, d'accord. Aqui é para usar o quel e o quel. Masculin ou féminin? Votre nom. Nom é uma palavra masculina ou feminina? Masculina. Alors, quel est votre nom? Votre âge, sua idade. E agora, âge é uma palavra masculina ou feminina? Eu uso quel ou quelle? Âge é uma palavra masculina, já falei isso. Apesar de idade ser feminino em português, em francês as palavras que terminam por âge são masculinas. Alors, quel est votre âge? Votre nationalité. Nationalité é uma palavra feminina. Alors, quelle est votre nationalité? Langue parlez-vous?
Qual língua você fala? Alors, j'utilise quelle ou quelle? J'utilise quelle. Quelle langue parlez-vous? Percebe que a diferença entre eles é muito sutil? Quelle, quelle. O E, ele é mais pronunciado no feminino. O L e o E. No masculino, é quelle. O L é sutilmente pronunciado. A última vogal ou nunca é pronunciada, a última consoante, perdão, ou nunca é pronunciada ou é sutilmente pronunciada. Votre numéro de téléphone. Numéro é uma palavra masculina. Alors, quel? Quel est votre numéro de téléphone? Et votre adresse? Quelle est votre adresse? No fundo, até que é fácil, né? É só identificar as palavras masculinas e femininas. Quelle para masculino e quelle para feminino. Compléter avec un, une ou des. Agora é o artigo indefinido. Quando eu uso un, alguém se lembra? O un é quando a palavra é masculina. E o une, quando a palavra é feminina. Portanto, o de é quando é plural. Pronoscription. Pièce d'identité. Une pièce, porque pièce é uma palavra feminina. Une pièce d'identité. Passeport ou carte nationale d'identité. Passeport est masculin ou féminin? Passeport est masculin. Alors, un passeport et carte nationale féminin. Alors, une carte nationale. Que é a nossa identidade? Photo, o pluriel. Se está no plural, então qual que eu uso? De photo. Formulaire d'inscription. C'est les formulaires ou la formulaire? Les formulaires, n'est-ce pas? Se é les formulaires, porque é uma palavra masculina. Se é masculina, eu uso un. Un formulaire d'inscription. Alors, à l'université, étudiant, au pluriel. Si au pluriel, c'est très facile. Des étudiants. O de é tanto para o feminino quanto para o masculino. No plural não tem variante, é sempre de. Professeur, mais uma vez no plural. De professeur. Salle d'informatique. Salle. Salle é uma palavra feminina ou masculina? A sala, la salle. La salle de classe. Alors, une salle d'informatique. Un restaurant universitaire. Les restaurants universitaires. Então, restaurant é uma palavra masculina ou feminina? Masculina. Se é masculina, nós utilizamos o un. E livre, livros. No plural é fácil. Des livres. Un lieu. Lieu, c'est quoi? O que é lieu? Lieu é lugar. Um lugar qualquer. Magasin. Magasin é loja. Ah, dentro de uma loja, d'accord. C'est les magasins. Alors, un magasin. Mediathèque é uma mediateca. Não é só uma biblioteca. Ela também tem CDs, DVDs, etc. É uma mediateca, na verdade, em português. Então, la médiathèque. Si la médiathèque é féminin, alors une médiathèque. Bureau. Bureau, c'est quoi? Bureau é escritório. E faites attention, presta muita atenção na pronúncia dessa palavra. Bureau, não é bureau. Bureau é carrasco. Bureau
é escritório. Então tem uma diferença muito grande entre significados. Alors, le bureau, o escritório. Alors, un bureau. Couloir, corredor. Un couloir. Escalier, escada. Normalmente... Ah, d'accord. Normalmente escada vem no plural, né? Mas tudo bem, seria um degrau a escada, ok. Une escalier. E de personne? Personne são as pessoas. Employé, c'est qui? Employé é o empregado, é o funcionário. Vendeur, vendedor. Un employé. Un vendeur. Como é que eu sei se é vendedor ou vendedora? Eu vou explicar para vocês. Un vendeur é masculin. Alors, un vendeur. E se fosse vendeuse? Vendeuse, sim, aí seria feminino. Mas como é vendeur, é un vendeur. Étudiante, un étudiante. Professeur, un professeur. E, vendeuse, tá aqui. Une vendeuse. Porque vendeuse é feminino, é o feminino de vendeur. Alors, une vendeuse, un vendeur. Pour chaque dialogue, choisis le verbe qui convient et écrivez-le à la forme correcte. Plusieurs réponses sont parfois possibles. Ou seja, não tem uma resposta 100%. Pode ir pelo contexto, um verbo pode se encaixar melhor num espaço. Então, vai fazendo com calma, vai fazendo pelo contexto. Aude, Juliarde, votre travail, une passion. Oui, j'ai du violon dans un grand orchestre. Ou seja, violão é violino. Ela, violino numa grande orquestra. Pode ser o adoré. Pode ser... o jouer encaixa bem melhor. O jouer é igual ao play do inglês. O jouer pode ser tanto tocar quanto jogar. Alors, elle joue du violon dans une grande orchestre. Ela toca violino numa grande orquestra. J'ai la musique classique. Ela, música clássica. Alors, on y va. Pode ser j'adore la musique classique, j'étudie la musique classique. Non, travail não. J'aime la musique classique. Vou botar aqui j'adore. J'adore. J apostrophe. Adore. J'adore la musique classique. Marielle et Ivan. Vous êtes étudiant? Oui. Les journalisme. Aqui tá fácil. Nós estudamos jornalismo, porque eles são estudantes. Nous étudions le journalisme. Nous, être reporter pour la télévision. Nós, ser repórteres de televisão. Então, pode ser... sonhamos, rêver, ou pode ser desejamos, désirer. Vou usar o rêver, que é mais poético. Nous rêvons être reporter. Nós sonhamos ser repórteres de televisão. Flore Bessac. Vous, architecture? Non, je suis... Non, je suis architecte. Pardon. Se é vous, arquitetura, não, eu sou arquiteta, provavelmente ela perguntou se ela estuda arquitetura. E ela disse, não, eu já sou arquiteta.
Alors, estudar, qual é o verbo? Étudier. Vous étudiez l'architecture? Non, non, je suis architecte. Je sou arquiteta. Ah, pardon. Vous, à Paris? Oui, j'ai beaucoup travaillé dans la capitale. Ah, d'accord. Se é a Paris aqui, ela usou travailler. Vous travaillez à Paris? Você trabalha em Paris? Vous travaillez, pardon. Vous travaillez à Paris? Ah, oui, beaucoup travaillé dans la capitale. Muito de trabalhar na capital. Muito de trabalhar na capital, eu gosto muito. Alors, se eu gosto, j'aime. J'aime beaucoup. Então você vê que pelo contexto os verbos vão se encaixando. Alors, aujourd'hui, avec nous à la télévision, une femme exceptionnelle. Elle est interprète. Elle en France. Et en Afrique. Elle, 15 langues. Alors, oulala. Elle, tá. Então, aujourd'hui, c'est quoi? Vocês já aprenderam isso. Aujourd'hui é hoje. Essa palavra gigantesca para falar hoje. Aujourd'hui, avec nous à la télévision, conosco na TV, une femme exceptionnelle. Uma mulher excepcional. Elle interprète, ela é intérprete. Elle, en France et en Afrique. Ela na França e na África. Pode ser o travailler ou pode ser o habiter. Ela mora hora na França, hora na África, ou ela trabalha hora na França, hora na África. Já que eu já usei o travailler, vamos usar o habiter agora. Elle habite. En France e en Afrique. Elle, 15 langues. Là là. Ela, 15 línguas. Ela fala 15 línguas, isso pode ser. Elle parle 15 langues. Les candidats ce soir de notre joli mot de la francophonie. Ils sont professeurs de français. Ils, dans 6 pays différents. Então, os candidatos, ce soir, c'est quoi? Le matin é amanhã, l'après-midi é de tarde, le soir é de noite. Ce soir, esta noite, no jogo Les mots de la francophonie, é o nome do jogo, ils sont professeurs de français. Ils, dans 6 pays différents. Eles de 6 países diferentes. Adorer, non. Étudier, non. Parler, non. Désirer, non. Travailler, pode ser. Il travaillait dans 6 pays différents, pode ser. Il jouait, non. Habiter, pode ser também. Eles habitam em 6 países diferentes. Il habitait, pode ser também. No plural. Se é no plural, qual é a terminação da terceira pessoa do plural dos verbos regulares? N-T. Essa é a terminação. Se é o verbo habiter, como é que a gente faz? Pega o radical e acrescenta a terminação. Ils habitent. Ils habitent dans 6 pays différents. Ils, la langue française, et ils devenir en France. Se eles são professores de francês, é porque provavelmente eles amam a língua francesa. Alors, ils adorent la langue française et ils désirent, que eu ainda não usei, pronto. Ils désirent devenir en France. Desejam vir à França. Mais uma vez, qual é a terminação do il? É NT. Il adorait.
Ils adorent la langue française. Et ils, mais uma vez, NT é a terminação. Agora eu vou usar o désirer. Désire de venir en France. Parece um pouco complicado, mas com a tabela da última aula, vocês percebem que é muito fácil conjugar todos os verbos regulares, que são os que terminam em ER. Qual é o único verbo que termina em ER que não é regular? É o verbo aller, é o verbo ir. Ele é irregular, é a única exceção. Termina em ER, mas não tem nada a ver com esses daqui. E, portanto, os verbos regulares são super simples de conjugar, n'est-ce pas? Et la prochaine. Et alors, le dernier exercice. À partir des éléments suivants, écrivez un texte de présentation. Ajoutez la ponctuation et les lettres majuscules. E faites des paragraphes. Então, pela primeira vez, vocês vão escrever um pequeno textinho. Então, escreve todo esse texto aqui no caderno de vocês e nós vamos fazer o exercício juntos. Não fica só olhando, escreve de fato. Para você ver que escrever em francês não é nenhum bicho de 7 cabeças. É um pouquinho complicado? É, mas não é tão difícil assim. Alors, bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 20 ans, je suis électricien, j'habite à Marseille et ma passion, la photographie. Vamos com essa primeira frase gigantesca. A gente começa por majuscule. Bonjour. Ponto. Je m'appelle. Antoine. J'ai 20 ans. Et je suis électricien. Bom, vou botar o E para não ficar repetindo vírgula. Et je suis électricien. Je suis électricien. Point. J'habite à Marseille e ma passion, c'est la photographie. Lembra da última aula? Ma passion, c'est... Alors, j'habite à Marseille. Cadê? À Marseille, tá aqui. J'habite à Marseille. Et ma passion, c'est quoi? La photographie. D'accord. Dernière phrase, a última frase. Vous aimez la photographie? Un message, s'il vous plaît, à bientôt, Antoine. Então aqui, provavelmente, ele está fazendo uma pergunta. Já que ele se apresentou para vocês, ele está perguntando o que vocês gostam. Alors, vous aimez la photographie? Opa! Perdão, aqui é com PH também. Fotografia. Aqui também. Foi na pressa. E o que a gente põe depois de uma pergunta? Ponto de interrogação, obviamente. Vous aimez la photographie?
Un message, s'il vous plaît. Envoyer un message, envia-me uma mensagem, n'est-ce pas? Porque só uma mensagem não faz sentido. Então, envoyer un message, s'il vous plaît, por favor, porque, né, tem que ser educado. Alors, envoyer un message. S'il vous plaît. Por favor, envie uma mensagem, entre em contato. E ele termina com à bientôt, Antoine. Até breve, Antoine. Vou escrever aqui porque embaixo não tem espaço. Alors, à bientôt, virgule, Antoine. C'est ça. C'est comme faire une petite lettre en portugais. É como fazer uma carta em português. Então, sempre majuscule, virgule, point d'interrogation, exclamação. Très simple. E o que a gente viu aqui? Entrou o envoyer, que é um verbo regular. Entrou o m'appelle, je m'appelle. Entrou o avoir, ma passion. Todos os verbinhos que a gente viu nas aulas passadas. Portanto, se você achou algum difícil, dá uma olhadinha nas aulas passadas, depois volta aqui e escreve o texto você mesmo. E c'est ça aujourd'hui, merci beaucoup. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo. Se ficar alguma dúvida independente, pode deixar um comentário. E à bientôt!